Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos quase terminando o livro de Joel. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos a introdução, estamos terminando agora o Dia do Senhor, que é essa segunda parte do livro de Joel. E aqui nós vamos ver, lá no finalzinho desta segunda parte, que o livramento está sendo posto à disposição do povo. Mas ele está sendo posto por quê? Porque ainda tem tempo de se arrepender. Deus vai oferecer esperança de livramento, mas esse livramento está condicionado a uma ação nossa. Que ação é essa? Um verdadeiro arrependimento. E Deus vai dizer para nós o que fazer e como fazer. Ele vai dar as palavras, ele vai dizer que nós precisamos estar contrito de coração, nós temos que ter um coração rasgado, um coração aberto, um coração suscetível a Deus, modificando as nossas atitudes. Nós devemos agir com jejum, luto, choro, lamentação, clamor. Ou seja, nós precisamos fazer de tudo, nos colocarmos aos pés do Senhor com modificação de comportamento, que é para podermos obter do Senhor o livramento, o grande livramento a partir de um arrependimento. É isso que diz o verso 13 e o verso 14. Ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Eu não quero que você rasgue roupa, eu quero que você rasgue o teu coração mesmo. Rasga e coloca o teu coração diante de mim. Voltai para o Senhor vosso Deus. O Senhor vosso Deus. Esse é o Deus que ainda está colocado, acessível para nós. Porque senão ele não se identificaria como nosso Deus. Porque ele é misericordioso e compassivo. O perdão, meu amado, o livramento, meu amado, ele vem por causa de um arrependimento sincero que vai tocar o coração de Deus. Quando o nosso coração está rasgado, nós conseguimos atingir o coração de Deus. E Ele, por seu grande amor e por sua grande misericórdia, Ele vai abrir um escape, um livramento para nós. Veja ali, ele é misericordioso e compassivo, ele é tardio em irar-se e grande em amor, se arrependendo do mal. Ou seja, se nós nos arrependermos do mal, então ele vai afastar este mal que é o juízo de sobre nós. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Olha lá, amado. Então, quem sabe? O profeta está dizendo, olha, pede. Quem sabe se o Senhor não aceita? Quem sabe se o Senhor não volta atrás no julgamento que ele já fez? Naquela ideia de punição que ele já fez. Vai que ele volta atrás. E amado, contando com o amor, com a graça, com a misericórdia de Deus e contando com um verdadeiro arrependimento, porque não adianta nada você dizer, mas Deus tem que ser misericordioso, Deus tem que ser em amor, não sei o quê, se você não se arrepende de verdade. Não vai adiantar de nada, porque ele é sensível ao meu e ao teu arrependimento. A misericórdia dele reage de acordo com o nosso arrependimento. Se o povo voltar a Deus, portanto, Deus vai se abrir e aceitar o povo e ele vai vir em direção ao povo. A sua ação é em relação à bênção, é em relação ao perdão primeiro
e bênção em segundo. O que ele nos dá, tudo que ele nos dá, amado, absolutamente tudo que o Senhor nos dá, fruto desta aliança que nós temos com ele, é um recurso que nós devemos utilizar para adorar o nome de Deus. Então, se eu estou ganhando algo, se eu estou recebendo algo de Deus, é para que eu use este algo em honra, em adoração a Deus. E aí, de novo, ele fala da assembleia. Nós já dissemos para vocês que esta assembleia era uma assembleia santa. Assembleia porque eram todos vão dividir a culpa, todos devem se manifestar como sinceros ou não, e daí esses são afastados, mas todos devem vir diante do altar das ofertas, diante do trono de Deus, diante do altar, né? E o povo atrás dos sacerdotes e eles diante do altar de sacrifício, que era o altar das ofertas, lá no pátio do templo. Homens, mulheres, crianças, noivo, noiva, todo mundo, até bebezinho de colo tinha que estar lá para dividir a culpa com todo mundo. O profeta, então, visto isso, ele começa a falar sobre uma restauração. Deus restaura. Ora, não estava tudo destruído? Estava. Não tinha seca, os gafanhotos não vieram e não destruíram tudo? Sim. Então o exército dos gafanhotos tinha destruído. Então agora este Deus, o nosso Deus, o Deus que é zeloso por amor de nós, pela sua terra, pelo seu povo, pelas suas coisas, pela sua herança, ele vai levantar e ele vai, primeiro suspende a invasão, depois ele resolve a calamidade e depois ele vem com mais bênçãos, tá? Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo, o azeite, deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Ou seja, Deus estava restituindo tudo. Este zelo de Deus, esta preocupação de Deus em relação à sua glória, em relação às suas coisas quais? Sua terra, seu povo, sua herança, seu nome, sua glória. Nós não estamos falando de nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de Deus. É sobre Deus, é sobre a honra, a glória, a majestade de Deus. Nós estamos aqui para honrar, glorificar o nome de Deus. Não é sobre mim, nem é sobre você. Não é sobre o povo, não é sobre nada. É sobre Deus. É sobre a glória de Deus. Este é o zelo de Deus, das suas coisas, do seu nome. Deus então tirará esse opróbrio, esta vergonha, o opróbrio é vergonha, tirará esta vergonha do povo diante das outras nações e nós não seremos envergonhados diante dos homens, nós não seremos envergonhados diante das nações. Então ele faz o seguinte, ele diz na palavra, os exércitos de gafanhotos serão destruídos. Como o exército vai ser destruído? Vai vir um vento, e este vento vai empurrar os gafanhotos para o mar. Que mar ele está falando? Aqui existem dois mares. Existe um mar que é o mar Mediterrâneo, que é a costa, é o mar mesmo. E existe um mar interno, que é, na verdade, um conjunto de água, que é um lago, que se chama Mar Morto, que é o mar das águas salgadas. Então, ele vai empurrar para esses dois mares, e entre esses dois mares tem o quê? Tem o deserto. Então, esse vento vai jogar os gafanhotos para que eles morram afogados de fome, morram no deserto de fome, morram no Mar Morto e no Mar Mediterrâneo. Então, aquilo que eles causaram, né, essa destruição, eles serão destruídos. Os
produtos, então, eles vão ser restaurados. E aqui, meu amado, tem uma das passagens mais lindas que um profeta já escreveu. Uma das mais lindas. Ela começa no 21 e vai até o 27. Vale a pena nós gastarmos um tempinho lendo esta passagem toda. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem. As árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira dão a sua força, que é o vigor, que é essa prosperidade. Alegrai-vos, vós, ó filhos de Sião, nós, filhos de Sião, filhos de Jerusalém, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu em justa medida a chuva, fez descer a chuva temporã e a serôdia, como as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Tudo que foi perdido, amado, tudo que foi tirado de mim, de você, do povo de Deus, tudo que foi tirado pelas nações vai ser restaurado em grande medida. As chuvas vão cair como bênçãos, os animais não vão mais sentir. A terra recebe ordem para se alegrar. Você, eu, o povo, recebe ordem para se alegrar. Não tenha mais temor, você não precisa mais ter medo, você precisa regozijar-se, alegrar-se, você precisa celebrar. Deus vai restituir, Deus vai superabundar nas eiras, nos lugares de colheita. Deus vai superabundar nos lagares, onde haverá vinho, onde haverá azeite, onde haverá riqueza. A compensação vai ser plena. Mas por que ela não vai ser em dobro? E vai ser plena. Tem gente que reclama, né? Vai reconstituir? Vai. Mas por que não em dobro? Por que o Senhor não vai trazer em dobro? Por que, amado? Porque nós perdemos. Não foi por perseguição, não. Foi por lição. Nós pecamos e nós perdemos. Como nós nos arrependemos, então isto vai ser reconquistado. Isto vai ser restituído, mas não em dobro. Não é dobro, não é indenizado, é reconstituído. Nós vamos receber, mas não em dobro, né? A porção dupla é outra coisa, é para outra situação. Haverá lição, haverá louvor porque nós aprendemos a lição, porque nós fomos livrados. As bênçãos serão renovadas e o que é mais importante, o nome do nosso Deus será louvado e será glorificado por nós e pelas outras nações, porque eles vão ver o poder do nosso Deus, eles vão ver o poder que emana do nosso Deus. E mais do que isso, mais importante do que isso, o próprio Deus habitará no meio do seu povo. Isso é mais alegre, é maior bênção do que toda e qualquer bênção material que Deus possa nos dar.
porque nós teremos um relacionamento com Deus, um relacionamento restaurado com Deus. Deus habitará no meio do seu povo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, este Deus veio morar conosco. Veio morar não num templo feito por mãos humanas, mas veio morar num templo. Um templo que foi conquistado pelo sangue de Jesus. E Ele mora conosco. Ele mora em nós. Enquanto nós formos um templo sagrado para Ele poder habitar com seu Espírito. Porque a partir do momento em que não for, Ele vai sair também. Então nós temos aqui uma promessa muito maior de vitória do que simplesmente reconquistar tudo que é material. Deus agora vai derramar do seu Espírito muito, muito melhor do que essa parte material. E depois disso tudo, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todo mundo. Não é sobre esse, sobre aquele. Amado, é sobre todos. Não é sobre este, nem sobre aquele. É sobre todos. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito e mostrarei maravilhas. 5 coisas importantes aqui. 5 coisas importantes neste verso, nesses 2 versos, né? Porque eu li o 28 e o 29. 5 coisas importantes. Primeiro, ele fala em derramar. Ele não diz pingar. Eu vou te dar uns pinguinhos do meu Espírito. Não, ele diz derramar. Derramar. Derramar é derramar. Amado, derramar. Derramar é abundância. Derramar é abundância. Deus não vai ficar, controlando. Deus vai derramar do seu Espírito. Seu Espírito. O que é seu Espírito? É o poder de Deus e a vitalidade de Deus, a vida de Deus. Nós teremos vida, e vida em abundância, porque é derramada. É poder. 3, sobre toda a carne. Todos aqueles que foram chamados para clamar, todos, e foram todos, até o nenenzinho de colo, foi todo mundo chamado a clamar. Então, por sobre todos eles, vai ser derramado o Espírito de Deus. E ele vai transbordar da boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, né? Da boa medida. E é o que isso? Veja, ele fala em profecia, ele fala em sonho e ele fala em visão. Profecia, sonho e visão. Profecia, sonho e visão. Toda atividade profética, toda atividade de ensino, toda atividade de conhecimento, toda atividade de comunhão com Deus. Amado, o que é essa atividade profética? O que é o Espírito de Deus? Por que eu quero o Espírito de Deus? Para aparecer? Então esqueça. Eu quero o Espírito de Deus porque pelos... Esqueça. Você precisa do Espírito de Deus. Sabe para quê? Para conhecer profundamente o Senhor. É para isso que o Espírito dele será derramado. Será derramado para conhecer verdadeiramente Deus. Profundamente Deus.
E quando eu conheço Deus profundamente e verdadeiramente, eu tenho uma relação verdadeira com Ele, uma comunhão verdadeira com Ele, e eu sei o que Ele quer de mim. Então eu não tenho um espírito derramado para fazer o que eu quiser. Eu tenho um espírito derramado para fazer o que Deus quer que eu faça. E se você pensa diferente, sinto muito, está errado. Porque a passagem diz isso. É isso que Deus está derramando. Ele está derramando dele para que eu o conheça e saiba como fazer para me relacionar com ele. Amado, ele nos chama para clamar. Ele nos chama para nos arrependermos, para mudar o nosso comportamento. Ele nos chama para receber do seu Espírito. Quinto aspecto, a iniciativa é dele. A iniciativa é dele. Eu não tenho mérito nenhum, você não tem mérito nenhum, ninguém tem mérito nenhum. É Deus que faz isso. E ele faz com quem ouve o chamado, atende o chamado e se posiciona para receber como um vaso de ouro o Espírito verdadeiro do Senhor. As bênçãos serão acompanhadas de prodígios, sinais de poder, presságios. Por quê? Porque tudo isso significa que o poder de Deus está em ação. Porque é o próprio Deus que está em ação. Como Deus livrou da calamidade dos gafanhotos, Deus vai nos livrar da catástrofe final, que é o dia de Yahvé. E enquanto nós clamarmos pelo nome do Senhor, nós estamos salvos, seguros e não envergonhados. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como o Senhor disse entre os restantes que o Senhor chamar, o restinho que o Senhor chamar. Os chamados são os obedientes. Os chamados são os adoradores. Os chamados serão aqueles arrependidos. Este dia é um dia além do dia, porque eu tenho o dia de Yahvé, o dia de julgamento. E se eu passar por este dia, haverá um dia além do dia, que é um dia em que eu estarei recebendo as bênçãos do Senhor. Esta passagem foi usada por Pedro. Esta mesma passagem foi usada por Paulo. Mas esta é uma outra lição que nós vamos ver no outro vídeo. Para a minha e para a sua vida. Para o meu e para o teu crescimento. Bons estudos.